Peço desculpa pelo atraso, mas é normal aqui na casa e que temos também que ter em conta os problemas que há para estacionar aqui na zona. Essa é uma das razões pelas quais as nossas sessões começam sempre um pouco depois da hora marcada. E no caso desta sessão, aqui o engenheiro Ricardo Conde e o engenheiro Pedro Nunes também trouxeram aqui uns aparatos eletrónicos de alta tecnologia que foi necessário preparar e, portanto, de qualquer maneira, peço desculpa pelo atraso. Eu, sem papel, não sou nada, para não dizer muitas asneiras, geralmente faço aqui um rascunho para me servir de guia. E então, só para ter algumas palavras, antes de passar então à pessoa que interessa ouvir, que é o engenheiro Ricardo Conde, neste ano de 2019, como alguns se lembrarão, comemoram-se duas efemérides de grande significado. Os 100 anos da primeira travessia aérea do Atlântico Norte, num avião que amarrou na Horta, nos Açores, como é sabido, hidroavião comandado por Albert Reid. E este ano comemoram-se também os 50 anos da chegada do homem à Lua na missão Apollo 11, em que participaram o Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar a Lua, o Buzz Aldrin e o Michael Collins. Ainda mais recentemente, e já este ano também, tem-se falado muito dos projetos aeroespaciais para a ilha, os Açores, e em particular para a ilha de Santa Maria, e portanto é com grande prazer que a Casa dos Açores em Lisboa promove a sessão desta noite. Quero agradecer desde logo ao nosso conferencista, o engenheiro Ricardo Conde, assim como ao engenheiro Pedro Nunes, da firma Edisoft, pela disponibilidade manifestada desde o início pelo Ricardo Conde e pelo trabalho que teve para vir aqui, porque ele é uma pessoa muito ocupada e, portanto, disponibilizou-se logo para vir partilhar aqui alguns dos seus conhecimentos connosco sobre as questões do espaço e, em particular, sobre os programas que se projetam para os Açores. E quero agradecer também a todos os presentes, aos associados e amigos da Casa dos Açores, que aqui estão esta noite, uma noite fria, em que seria bom ficar no quentinho em casa e, portanto, tiraram-se da vossa zona de conforto para vir aqui até à Casa dos Açores. Eu vou, antes de passar a palavra ao Ricardo Conde, vou só dizer algumas palavras sobre o currículo dele, como é da praxe. O Ricardo Conde é um jovem de 50 e poucos anos, vive atualmente, ou divide sempre, a Ilha de Santa Maria e a Ericeira, quando não se encontra no estrangeiro, pois desloca-se com muita frequência ao estrangeiro. É pai de duas lindas meninas, a Carolina e a Beatriz, de 8 e de 11 anos, que estão a assistir à sessão aqui na sala ao lado. O Ricardo Conde retornou de Angola ainda em criança, na década de 70, trabalhou na oficina auto do pai e diz que nas férias de verão ia apanhar fruta para a França e para a Suíça. Tentou ingressar na Marinha para estudar Engenharia, mas descobriram que era daltónico. A Força Aérea, pelo mesmo motivo, também não o quis. Acabou por ir estudar Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico, tendo-se especializado em telecomunicações, radiofrequência e antenas. Foi bolseiro do Centro de Fusão Nuclear no Técnico, onde desenvolveu vários trabalhos no âmbito da radiofrequência e das antenas. Cumpriu o serviço militar obrigatório no Exército, apesar de ser daltónico. Para o serviço militar obrigatório já não ligaram muito esse pormenor, e acabou por ser louvado pelos serviços prestados durante esse período. Trabalhou na Alcatel Portugal e lecionou em diversas instituições de ensino, em paralelo com as atividades e projetos aeroespaciais.
Foi colaborador da SOGMA, das antigas Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, onde integrou a equipa do POSSAT, o primeiro satélite português. Foi na SOGMA que eu conheci o engenheiro Ricardo Conde há uns 22 anos, segundo creio. Frequentou vários cursos de pós-graduação no domínio das tecnologias aeroespaciais, nomeadamente na Agência Espacial Europeia e na NASA, tendo especializado na área do ground segment, ou seja, estações de terra. Participou na startup Portugal Space e desde 2007 é colaborador da Edisoft, uma empresa que pertence maioritariamente ao grupo Thales, atualmente, hoje em dia, sendo responsável por tudo aquilo que tem a ver com o tal ground segment ou as estações de terra. E, portanto, encontra-se ligado no contexto europeu a tudo o que tem a ver com os projetos espaciais, portanto, que correm na Agência Espacial Europeia, na ESA. É ainda o diretor da Estação de Rastreio de Satélites da Ilha de Santa Maria, desde a criação dessa estrutura. Nos últimos anos tem colaborado e acompanhado de perto todos os projetos em curso no âmbito espacial para os Açores, quer via Agência Espacial Europeia e Edisoft, quer como conselheiro, que eu sei que tem sido conselheiro, umas vezes formalmente, outras vezes informalmente, do Governo Regional dos Açores para a questão dos projetos e desenvolvimento espacial. Para finalizar esta nota, o engenheiro Ricardo Conde tem dado ultimamente também entrevistas e participado em diversas ações de divulgação dedicadas à juventude, para, digamos, divulgar tudo aquilo que tem a ver com a exploração do espaço junto das camadas mais jovens. E é tudo, peço desculpa de demorar um bocadinho e vou passar então a palavra ao engenheiro Ricardo Conde, que é quem interessa ouvir. Isto foi quase um testamento na apresentação. De alguma forma, algumas coisas aqui o Brito Coelho foi procurando, outras falamos. Eu estive aqui há um ano, sensivelmente, aliás, amanhã faz um ano, para falar um pouco deste espaço, que é um espaço de composição, um espaço de imaginação, que encerra todas as tecnologias espaciais. As tecnologias espaciais são de per si algo que todos e cada um de nós está de alguma forma ligado com o seu imaginário, quando somos crianças, a partir do que lemos, mas também perspectivamos aqui eventualmente o nosso futuro, porque não só em termos tecnológicos é a natural evolução e é quase como muitos interpretam a continuidade da espécie, não é? Mas também, essencialmente, por ser um espaço de oportunidades que hoje, e com alguma esperança e alguma preocupação, todos nós, e com muita expectativa, todos nós, enfim, temos esta perspectiva sobre o espaço. Eu primeiro começo a agradecer as palavras, são palavras que aprecio muito, uma pessoa que eu aprecio muito. O Brito Coelho foi o meu, não foi, já conheço o Brito Coelho há 20 anos, mas foi o meu diretor na SOGMA. Lembro-me, é uma das pessoas que eu estimo imenso, porque foi uma pessoa ímpar no relacionamento com os outros. Isso nota-se um pouco no caráter do Brito Coelho, e reencontramos-nos passado 20 anos com o convite que ele me fez ano passado para falar um bocadinho sobre estas temáticas. Eu aceitei o convite do ano passado e aceitei o convite deste ano com, se calhar, uma responsabilidade talvez maior daquilo que eu pensava que vinha fazer no ano passado. Vocês sabem que tem sido público que
Os Açores são um espaço que aparece neste momento projetado no espaço mediático e são, de certa forma, vou usar aqui uma expressão que eu gosto de usar. Os Açores são atualmente muito sexys, não é? Em particular a Ilha de Santa Maria é muito sexy, muito apetecível e entra assim no domínio das expectativas de não só quem lá vive e quem, enfim, perspectiva a sua vida nos Açores, em particular em Santa Maria, mas também, essencialmente, na concorrência para uma ideia que em Portugal começa a nascer paulatinamente, que é uma ideia de estratégia para um setor que era até bem pouco tempo eventualmente desconhecido de todos nós. Isto é o setor do espaço. Nós estamos muito habituados na economia tradicional, enfim, aquilo que nós conhecemos como setor primário, secundário, terciário. Este setor do espaço vem romper um bocadinho a nível nacional com algum paradigma e até uma certa caracterização nossa como povo, que é que nós somos sempre uns indivíduos, estamos aqui na cauda da Europa, que de alguma forma não empresta às áreas do saber a sua vertente prática de aplicação e de alguma forma nós estamos sempre a viver na esperança e em particular a centralidade dos Açores a viver na esperança que essa centralidade nos possa trazer alguma coisa. Eu não gosto muito, nas minhas abordagens, de fazer esta distinção, que eu sei que é muito querida para muita gente, que é a divisão entre aquilo que é a região, as regiões e o contexto nacional. Eu sou um nacionalista e olho o território de uma forma integrada. Portanto, para mim, os Açores, a Madeira, são parte daquilo que eu considero uma hegemonia nacional de território, de esperança e de povo e de nação. Nesse sentido, quando falo com muito carinho de uma área que tem sido a minha vida profissional, mas em que eu projeto e tenho projetado ao longo destes anos, em particular nos Açores e em Santa Maria, falo num contexto nacional, porque o mundo é um mundo interligado de emoções, interligado de esperanças, mas também interligado naquilo que nos importa mais no dia-a-dia, que é as relações económicas e, na realidade, perspectivar a esperança de vida, da nossa vida e melhorar através de algum tipo de estratégia que hoje se possa dizer que já existe neste domínio, que é o domínio do espaço. Eu vou começar por aí a dizer o seguinte. Nós fomos-nos habituando, e nós temos vários exemplos muito negativos, cá em Portugal, a ausências completas de estratégia para os setores. Neste momento nós começamos a ter em Portugal algumas linhas há uma geração nova, há um pensar diferente sobre aquilo que possa ser o país e como é que se pode estruturar o país. E o país tem que ser estruturado em algumas vertentes que nos prolongue, nos projete no futuro. Há algumas áreas. Uma delas tem a ver necessariamente com aquilo que hoje já se começa a falar, não sei se por oportunismo político, eleitoral ou porque de facto alguém o sente assim, em, por exemplo, estruturar a nossa mobilidade. E a nossa mobilidade, estamos a falar de uma rede ferroviária. Nós sabemos perfeitamente que a rede ferroviária foi completamente, houve um investimento enorme ao longo destes anos todos, e isto essencialmente porque nunca houve estratégia. E o país muitas vezes enferma de ser bem estruturado porque carece, ou careceu durante muitos anos de uma estratégia. Somos uma democracia nova, eventualmente muitos de nós aprendem como se faz essa democracia, mas é preciso um plano estratégico. Um plano estratégico é algo que tem que perdurar durante vários anos, diria décadas, e tem que ser transversal aos ciclos políticos. Eu digo isto porquê? Porque o Brito Coelho fez a minha apresentação quase jurássica, não é? Histórica, para trás nos anos. Eu atravessei alguns períodos em que alguns pensadores se colocavam algumas ideias de o espaço. E sobre as tecnologias ligadas ao espaço poderia ser uma área estratégica.
Houve uma pessoa que, um ministro, na altura, um pensador, e mais que um ministro, era um pensador, era uma pessoa que tinha de facto, isto é uma opinião muito própria, entendo, tinha uma visão estratégica para Portugal nestas áreas. Era o professor Mariano Gago. O professor Mariano Gago era, de per si, uma pessoa à frente do seu tempo. E nessa altura, e nós estamos a falar na década já de 90, ainda de 90, e no início da década de 2000, em 2000, o professor Mariano Gago perspectivou, e também o engenheiro António Guterres, com que eu tive o prazer de alguma forma, conhecer e saber qual era o seu pensamento dentro desta área, perspectivou, naquela altura, e estamos a olhar para o passado de vários anos, que o espaço tinha que ser, assim como o mar, uma área natural de desenvolvimento do país. Uma das áreas. É importante referir uma das áreas, eu já vou tocar um pouco aquilo que é a minha opinião em termos daquilo que são as potencialidades dos Açores. E nessa altura, tentou-se escrever aquilo que muitos de nós, eventualmente de uma geração um bocadinho mais da minha idade, de 50 anos, que conheciam como os livros brancos, não é? Havia os livros brancos. Se fôssemos estudar a agricultura, havia quem escrevesse um livro branco, ou havia um livro branco para escrever sobre a estratégia da agricultura. Mas tentou-se iniciar um livro branco numa estratégia para o espaço. E porquê é que eu estou a dizer isso? Porque na altura, nós estamos a falar na década de 90, já nessa altura, o espaço passava pelos Açores. A estratégia passava pelos Açores. Não é que, digamos, na altura fosse feita qualquer consideração ou houvesse algum tipo de estratégia nos Açores que conseguisse alavancar essa ideia. Não. Simplesmente porque há algo que é necessário nós olharmos de uma forma diferente para os Açores. É toda a gente e qualquer ator político, económico, olha para os Açores na sua centralidade atlântica. E há certas e determinadas expressões que nós conhecemos todos muito bem, que é a posição geoestratégica dos Açores. Esta expressão acho que toda a gente conhece. É os Açores, a posição geoestratégica dos Açores. Há um comentador político na nossa praça que se refere muito bem a esta centralidade como um género de uma epifania ou um sebastianismo que é necessário ultrapassar, que é a nossa centralidade atlântica dos Açores vai ser a nossa esperança no futuro. Mas isto já se fala há muitos e muitos anos. Eu lembro-me em particular, houve uma campanha presidencial, não sei se foi do professor Paulo Silva, que centrou no Atlântico as nossas esperanças como povo. Já o foi na altura, no século XVI, XV, XVI, quando foram os descobrimentos, e de vez em quando temos esta necessidade, olhamos para o Atlântico. Lá aparecem os Açores, muito menos a Madeira, não sei porquê, porque também está no Atlântico, não é? Mas lá aparecem os Açores como aquela velha esperança de que o mar é a nossa esperança, a nossa salvação. E na altura, quando se tentou desenhar esta estratégia para o espaço, lá apareceram os Açores com a sua centralidade. E a sua centralidade, hoje, tem que representar uma coisa diferente do que representava há uns anos atrás. Não só meramente uma expressão de composição retórica do discurso, mas uma coisa de facto. Ou seja, algo que se possa associar, eu gosto muito desta expressão, associar a matéria-prima, porque a matéria-prima é algo que se explora, que se transforma, que se acrescenta valor e que se vende. Portanto, se nós encararmos a geografia, se nós encararmos a centralidade dos Açores em particular, nós vemos que a localização dos Açores é equiparada à matéria-prima. E esta centralidade e esta matéria-prima é muito cobiçada. E hoje nós observamos que, em termos estratégicos e em particular para o espaço, aparece esta oportunidade. Esta oportunidade de olharmos para esta centralidade como matéria-prima, ou seja, como algo que nós possamos criar valor. No fundo, o que nós olhamos para a perspectiva dos Açores é criar valor
na nossa posição geográfica, nossa localização geográfica. Quase todos sabem que nós estamos como país a negociar a extensão da plataforma continental. Isto é sempre um assunto muito querido, mas é de tal forma importante que hoje Portugal perspectiva-se como, se calhar, o segundo país maior da Europa. Isto pode parecer assim um bocadinho esquisito falar desta dimensão. Havia um almirante, que é uma pessoa que eu prezo muito, hoje até o chefe de Estado-Maior da Armada, antes de falar, que diz uma coisa muito, muito engraçada, que Portugal, o retângulozinho, com a dimensão que nós temos, seria o lugar privilegiado para estacionar os nossos barcos neste mar imenso que temos. Ou seja, é como se fosse um cais de embarque. Ou seja, associamos a dimensão de Portugal ao mar. E lá está, outra vez o mar como potencial de exploração. De facto, a nossa dimensão continental e mesmo regional de terra não é suficiente para nós sermos um país que de facto possamos olhar como a exploração de recursos. Mas o mar é, e os recursos estão lá e estão à espera de ser explorados. O espaço. O que é que tem isto a ver com o espaço? O espaço, como eu disse, foi uma vertente estratégica nacional na altura, considerada desde 1900, na década de 90. Cresceu e, na altura, o professor Mariano Gago deu-lhe uma expressão prática. E a expressão prática foi criar uma pequena estratégia para o espaço na altura, que foi um grande passo para Portugal. Foi a entrada de Portugal na ESA, na Agência Espacial Europeia. Isto é importante porquê? Porque um país pequeno como o nosso só consegue criar coisas associando-se a outros. E associando-se a áreas de saber, associando-se em termos de novas valências em termos industriais, e essencialmente aprendemos com quem sabe fazer estas explorações, esta exploração nestas áreas. E a ESA é uma agência intergovernamental, subscrita por a maior parte dos países da Europa, onde estão concentradas as tecnologias. Portanto, no fundo, serviu para Portugal alavancar uma ideia de que esta área seria uma área de um potencial desenvolvimento tecnológico para Portugal. E Portugal tinha que sair na altura de uma certa ruralidade que ainda tinha para ter neste momento, para tentar conseguir naquela altura, uma certa expressão industrial, cultural, e é uma forma associada ao conhecimento científico, que era reduzido. Isso foi o grande passo. Porque a partir dessa altura, estou-vos a contar aqui uma história de evolução, e vou terminar nos Açores, porque a determinada altura começou com a ESA a, digamos, dinamizar o tecido económico em Portugal, pequenas empresas, e a partir do momento em que nós entramos para a ESA, surgiram do nada, não havia qualquer tipo, eu posso-vos dizer que uma das únicas empresas que atuava no domínio espacial era as oficinas de material aeronáutico, que o Brito Coelho, que era o diretor de engenharia na altura, que nós trabalhamos lá, em que se deu aquele programa, também colaborou com o programa PELSAT, mas era a única empresa. E hoje, após Portugal entrar na ESA, hoje nós temos uma indústria muito viva a nível das tecnologias espaciais, que emprega muita gente e, essencialmente, abriu a oportunidade a muitos jovens de ter no seu país a capacidade ou a possibilidade de poder abraçar estas áreas. Antigamente era a Força Aérea, a TAP e a ZOGMA. No domínio aeronáutico e aeroespacial. Hoje há outras oportunidades noutras empresas e que têm uma forte ligação neste ecossistema, que é o ecossistema da Agência Espacial Europeia. Portanto, o grande salto estratégico nacional deu-se em 2000, da adesão de Portugal à ESA, e hoje, diria que há um ano atrás, tentou-se dar, está-se a tentar dar, um outro salto estratégico na construção de um plano estratégico a 10 anos. Este plano estratégico a 10 anos é aquilo que se chama a Agenda 2030, que é uma agenda que quer definir os eixos, ou já estão definidos os eixos e a estratégia para o desenvolvimento deste setor.
E, de alguma forma, se calhar eu vou dizer isto, esta agenda é feita através, diria que talvez não é abusivo eu referir isto, de um discípulo do professor Mariano Gago, que é o professor Manuel Leitor, a nível nacional. Ou seja, há um impulso muito grande de definir uma agenda para o espaço, um plano estratégico, mais que uma agenda, um plano estratégico para o espaço, onde cabem as aspirações, essencialmente as aspirações de um país que quer ver o seu tecido tecnológico projetado nesta nova, eu diria, já vou dizer porquê, nesta nova área disruptiva da ciência. Os Açores aparecem aqui com uma componente transversal, porque, devido, primeiro, à sua singularidade da sua localização e a todo o potencial que encerram, devido também, essencialmente, à sua localização. Todos nós temos ouvido, neste momento, bastantes notícias sobre grandes planos, grandes projeções para os Açores. Todas estas projeções, digamos assim, estão, de alguma forma, escritas ou projetadas nesse plano estratégico para até 2030. E, em particular, a Ilha de Santa Maria. A Ilha de Santa Maria é uma ilha, e eu escolhi este tema, uma ilha espacial e uma ilha especial, por uma seguinte razão. Eu ando em Santa Maria desde, essencialmente, 2007. E apercebi-me, ninguém me disse, apercebi-me, que Santa Maria tem um glamour próprio em termos daquilo que é as vivências aeronáuticas. Pela sua história, Santa Maria está muito ligada à parte aeronáutica, pelo seu aeroporto. E nota-se, e eu notei isto em particular, um ambiente cosmopolita. E há lá determinados ícones que ainda resistem hoje a ser uma vila, digamos assim, e uma ilha ligada muito à aeronáutica. Temos, por exemplo, um grande aeroporto, como eu referi, temos um centro de controle oceânico da nave, e não é à toa que está em Santa Maria. Temos um ícone, eu diria um ícone das emoções, e que nos leva a tempos saudosos, e tem um arquivo fantástico que eu tive a oportunidade de ver, que é o Clube Asas do Atlântico, onde havia um ambiente fantástico em torno daquilo que era a aviação, e tem uma história muito rica ligada à aeronáutica, os americanos, a presença dos americanos, e projetam-se, as pessoas com alguma legitimidade e alguma esperança, diria assim, projetam em todos os setores ligados à aeronáutica uma certa continuidade desta história. E apresenta-se hoje aqui, eventualmente, uma capacidade de, não só, e eu gostava de dizer isto, posicionar os Açores, não só Santa Maria, mas os Açores, neste mundo novo de oportunidades. Um mundo feito de equilíbrios. Equilíbrios entre aquilo que são, de facto, as oportunidades para as pessoas dos Açores, aquilo que são as oportunidades para as pessoas e para o tecido nacional, em termos empresariais, e, na realidade, projetar Portugal. Porque há uma ideia que isto nos traz logo à cabeça, que é projetar Portugal nestas áreas através também dos Açores. E digo também dos Açores porque hoje a maior parte da atividade neste domínio, no domínio aeroespacial, não se faz nos Açores. Os Açores é um complemento. Agora, as perspectivas que se avizinham, e eu já vou falar sobre elas, estão necessariamente ligadas aos Açores com um peso muito forte. Há uma série de... Eu vou explicar aqui de uma forma muito simples. No domínio espacial há essencialmente, eu vou dizer assim, de uma forma bastante simplificada para as pessoas perceberem, 3 áreas. Uma é o Space Segment, portanto são aquilo que são os satélites, que todos nós somos utilizadores, de uma forma ou outra. Há o Ground Segment, são aquilo que vocês veem e aquilo que eventualmente é mais visível,
que são as estações, as antenas. Vocês veem aquelas antenas, isto é o ground segment, as estruturas do ground de solo. E depois há um segmento, isto são vários segmentos, depois há um segmento que é o segmento dos lançadores. Atualmente, em Santa Maria já existe uma estrutura de ground segment. Uma estrutura que, quando nós falamos de acesso ao espaço, a estrutura de ground segment, os teleportos de Santa Maria, as infraestruturas que hoje estão instaladas em Santa Maria, dão-nos o acesso ao espaço. Mas dão-nos o acesso ao espaço em termos de comunicação. Comunicação com os payloads, ou seja, aquilo que os objetos que estão em órbita têm uma função para. Telecomunicações, observação da Terra. E hoje, nestas atividades, em Santa Maria decorrem todos os dias atividades que são extremamente importantes, não só no contexto nacional, mas internacional. Por exemplo, dou-vos uma visão sobre um pouco do que diariamente acontece lá, porque é através de Santa Maria que se faz uma monitorização diária do Atlântico Norte, a nível de derrames de hidrocarbonetos, petroleiros, lavar os tanques. É de Santa Maria que se faz a informação. As estações que lá estão, diariamente, varrem o Atlântico à procura de atos ilícitos e que têm uma forte ligação ao law enforcement, portanto, às nossas autoridades. Hoje, e gostava que ficassem com essa noção, uma das razões porque o Atlântico Norte é um sítio mais limpo é devido exatamente a uma das nossas estações, que é a Estação de Santa Maria, juntamente com outras, na Noruega e tal. Ou seja, chamamos as aplicações em surdina que todos os dias acontecem em Santa Maria. E isto está associado àquilo que eu disse que é o ground segment, ou seja, aquilo que já existe, o acesso ao espaço. Mas há outro tipo de acesso ao espaço. E é aquilo que muito hoje toda a gente coloca como expectativa, que é o grande tema de instalação de uma base de lançadores, nós chamamos lançadores, não é? Não chamamos foguetões, para não confundir lá com o livro do Tintin, não é? Mas uma base de lançamento de pequenos lançadores. E com isto criou-se uma expectativa muito grande, mas eu gostava de dizer várias coisas sobre estas expectativas. A primeira, do meu ponto de vista, e eu vou afirmar aqui uma coisa que eu gostava que ficasse claro, eu sou uma pessoa de pensamento livre. Eu não sou funcionário de nenhum governo, nem do nacional, nem do regional. Portanto, eu estou aqui a representar-me com a mim próprio. E eu estou a partilhar um ponto de vista. Portanto, tenho um pensamento livre e sou independente no que digo. E responsável por isso também. E penso que tenho consciência no que digo. Eu acho que nós devemos encarar estas oportunidades primeiro com orgulho. Não quer dizer que se vá fazer. Mas a palavra em si encerra oportunidade. Oportunidade, no mínimo, significa que temos que ver do que é que se trata. Acho que é primeiro, é básico. Portanto, do meu ponto de vista, será uma abordagem errada nós termos uma aproximação dogmática a este assunto. Temos que ver o que é que se trata. Depois, olhar para isto, não de uma forma que... Eu tenho ouvido expressões absolutamente fantásticas sobre isto. Aliás, ninguém percebe rigorosamente nada do que anda a dizer. Mas há muitas opiniões, talvez por uma certa desinformação que há, natural, eu diria, mas depois geram-se um conjunto de afirmações fantásticas. E uma das que eu, em particular, mais acho estranho é se esta oportunidade, e como eu digo, uma oportunidade, se fosse boa, eu ouvi isto várias vezes, algumas pessoas, se fosse boa, não vinha para cá. Isto é incrível, não é? Se isto fosse uma oportunidade boa, não vinha para cá. As pessoas têm-se mesmo muito pouco em conta, não é? Digo eu, não é? Eu acho que podíamos dizer isso do aeroporto, na altura, não é? O aeroporto, aquele grande aeroporto que lá está, que eu já vos vou falar algumas perspectivas que calhar interessantes que se desenham para o aeroporto. Se fosse bom, não vinha para cá, ia para outros sítios. Isto é um pouco um sentimento quase de o que nós fazemos aqui, isto não vale nada.
Pronto, eu primeiro diria que temos que olhar para isto uma oportunidade e ver, de facto, o que é que isto traz como oportunidade. Eu vou-vos dar aqui 2 dados sociológicos em Portugal e que nos Açores eventualmente se pode estender com mais preocupação. E tem a ver com 2 coisas. Nós temos uma... E vocês vão ver onde é que eu quero chegar com isto, que eu vos vou dizer. Nós temos uma taxa de natalidade cada vez menor. E o país está a envelhecer. Toda a gente sabe isso. O país está a envelhecer. Porquê? Porque, enfim, o mundo moderno diz que nós devemos ter filhos mais tarde e, eventualmente, não podemos ter uma média de, se calhar, de 2,5 filhos, que era o que punha a taxa no seu... traduzia um equilíbrio em Portugal. Isso traz-nos um problema muito grande em 15 anos, 20 anos. Se somarmos a isto, este dado que eu vos vou dizer, que é muito mais preocupante, e depois se projetarmos isto para Santa Maria ou para os Açores, reparem, quase 30%, acho que são 28%, dos alunos do ensino secundário não vão para o ensino superior. E é engraçado nós hoje falarmos sobre isto num país que nos índices da OCDE é considerado já um país com uma escolaridade já avançada. Mas reparem, 30% dos alunos não vão para o superior. E vocês querem saber uma das razões porque é que não vão para o superior? É porque em Portugal, o Portugal não teve ainda a oportunidade de se estruturar fortemente em alguns setores. Nós acabamos de ter uma crise profundamente, que afetou profundamente as pessoas, a sociedade em si, e descobrimos no turismo, vocês já vão perceber onde é que eu quero chegar, descobrimos no turismo quase como uma tábua de salvação nacional. Eu ouvi uma expressão muito... que eu considero como válida e muito assertiva, e aplica-se aos Açores, e já vão ver porquê. O turismo é como o atum. Assim como vem, vai. O turismo é algo que pode ser efêmero e não é muito estruturante para um país se não o estruturarmos a sério. E um país ou uma região que queira só viver do turismo condena-se exatamente porque o turismo é dos setores precários da sociedade. Esses 30% dos jovens que não vão para o ensino superior encontram uma almofada, digamos, de oportunidade nos setores fáceis de abrangentes em termos económicos, que é vão ter um emprego a ganhar o salário mínimo nacional. O turismo paga o salário mínimo nacional. Mas é uma solução quando se é novo. Porque o importante é ter ali uns trocos no bolso, não é? Só que qual é o problema? É que toda esta camada não vai, na realidade, ser formada no ensino superior, onde estão as oportunidades com empregos de valor acrescentado diferente. O que acontece atualmente? Atualmente, todos os empregos, uma boa parte dos empregos que são criados no setor do turismo, estão no regime não contributivo, ou seja, não são estruturantes para o país. Eu digo isto porquê? Porque se nós caminharmos para uma região de per si que tem dificuldades estruturantes e que olha para um setor da sociedade só que o turismo é o pilar, digamos assim, estruturante da nossa economia, de per si, é um problema. É um problema. E é um problema que pode ser a nível... É um problema que isto é uma opinião muito pessoal, que a nível nacional podemos vir a ser confrontados com isso, se não estruturarmos outras áreas, e em particular também as regiões um bocadinho mais, com mais dificuldades de encontrar outras alternativas. Por isso que eu digo que uma das possíveis linhas de desenvolvimento estratégico, em particular, eu digo para Santa Maria, convivendo
simultaneamente o turismo com outras atividades, nomeadamente estas oportunidades, ou quaisquer outras que apareçam, deve-se fazer o equilíbrio disto tudo para constituir, digamos assim, ou estruturar socialmente uma ilha com neste momento, poucas perspectivas de construção, em particular no domínio, que é um domínio de per si, de excelência, que são as tecnologias espaciais. Esta oportunidade, neste momento, aparece em Santa Maria, mas aparece não só ligado aos lançadores. É um pouco aí a confusão que eu acho que se faz. Porque olha-se disto numa perspectiva um bocado, talvez, problemática a nível da discussão, quando se olha para estas oportunidades em termos só dos lançadores. Porque os lançadores, há aqui duas correntes, nós sabemos, há umas correntes contra, há umas correntes a favor, nem muito bem umas ou outras sabem o que é que nós estamos aqui a falar, mas as tecnologias espaciais prendem-se com outras áreas transversais. Esta é uma delas, com certeza. E o problema é que se olha para isto como, penso eu, reforço, uma opinião pessoal, como se olhou para a terceira com a base dos americanos. Isto é um género de tudo ou nada. Eu acho que a perspectiva errada está aí. Nós nunca podemos olhar para uma oportunidade que se coloca a uma região numa perspectiva de isto é estruturante. Eu acho que devemos olhar numa perspectiva isto também é estruturante. E nesse sentido, cabem muitas oportunidades. E cabem vários vetores estratégicos de desenvolvimento. Assim como Santa Maria tem uma história ligada à aviação, Santa Maria pode construir, e está a construir, uma história ligada ao setor espacial. Nas várias vertentes, como eu vos disse. Na área do ground segment, na área dos lançadores, e há vários tipos de lançadores, e depois, de alguma forma, desenvolver algumas linhas de per si que são efeitos colaterais deste desenvolvimento. Eu acho que isso é notável em algumas empresas que foram para a ilha trabalhar e que de alguma forma reestruturaram as relações económicas. Eu estou a falar da nave. Hoje a nave, em Santa Maria, é crucial. É um pilar económico importante. Faz parte da economia local. O aeroporto. Todos os serviços públicos à volta. Reparem, qualquer atividade que se coloca em meios pequenos, vocês são conhecedores, porque de alguma forma estão relacionados com as ilhas, qualquer atividade que se coloque numa destas ilhas é estruturante. Portanto, nós temos que olhar isto numa perspectiva de várias linhas estratégicas concorrentes. E quem olhar isto do ponto de vista que isto é a salvação ou a perspectiva quase messiânica da coisa, eu acho que é uma perspectiva errada. E não deve ser essa a perspectiva. E depois falamos uma questão da dimensão. Quando nós olhamos para... E quando nós pensamos em... Eu vou utilizar esta expressão, gosto muito, mas quando nós usamos e utilizamos a expressão foguetões, nós estamos sempre a associar isto a uma dimensão que, por definição, não cabe nas ambições locais, em particular regionais e de Santa Maria. Só que nós vivemos hoje num mundo disruptivo em termos daquilo que são as ciências espaciais. Eu vou abrir aqui um parênteses para vos dizer o seguinte. Talvez muitos de nós não nos apercebamos disto. Mas nós estamos a viver um momento de revolução silenciosa em termos tecnológicos. E daqui a talvez uns 5 anos, muitos dos processos que hoje nós pensamos e temos a certeza que são quase eternos, não vão mudar profundamente. Eu dou-vos uma expectativa, por exemplo. Hoje nós pegamos no telemóvel, não é? E para termos acesso à rede, nós vamos contratar um operador, não é? Muito brevemente, eventualmente, isso não vai ser necessário. Há uma revolução tecnológica em curso. A nossa vida hoje, uma boa parte da nossa vida faz-se ligados não ao telemóvel, mas faz-se ligado ao telemóvel. Eu lembro na altura, quando a Direção-Geral de Impostos lançou o programa para nós começarmos a entregar as declarações de IRS todos via digital,
que foi as pessoas primeiro nem queriam acreditar e depois estavam reativas, criaram resistências e diziam que isso nunca seria a solução. A solução pegou e as gerações vão se sucedendo, os hábitos também, e nós convivemos de facto muito bem hoje com isto tudo. Daqui a 5 anos, muitas das coisas de hoje que hoje tomamos como certo serão completamente diferentes. E uma das áreas que vai impulsionar essa mudança são as tecnologias espaciais. Isto porquê? Nós costumamos dizer que isto é tão complexo como nós chamamos na nossa expressão das engenharias rocket science. Isto é tão complexo que é rocket science. Neste momento, ou seja, a ciência dos foguetões, neste momento, o setor ligado ao espaço já não é um setor muito tecnológico. Em termos da exigência, em termos daquilo que é as áreas do saber, em termos do intensivo tecnológico. Não, o espaço democratizou-se de tal forma que hoje o acesso ao espaço é feito por empresas, ou está a ser feito por empresas, com licença, privadas. E isso vai trazer uma oferta brutal de novos serviços. Essa oferta brutal de novos serviços vai causar uma disrupção completamente aguda, firme daquilo que é hoje aquilo que nós conhecemos como os serviços comuns. Prendem-se por isso oportunidades. E eu estou a falar, por exemplo, de lançamento de muitos satélites. Antigamente, os satélites grandes que nunca haviam nesta sala, devido à evolução tecnológica, são chamados CubeSats, satélites pequeninos. Dá para fazer uma constelação. Dá eventualmente para lançar de uma só vez 15, 20 satélites. Ou seja, há novos serviços que se perspectivam para isso. Há uma cadeia toda de valor que se pretende construir. O mundo está a caminhar nesse sentido. E nós estamos a caminhar nesse sentido, nós como em Portugal, estamos a caminhar nesse sentido como utilizadores. Esta perspectiva das novas empresas que se criaram após a entrada na ESA dá-nos esta boa perspectiva de nós não somos espectadores, mas também somos atores nessa mudança. E daí abrirem-se esta dimensão de oportunidades para Portugal, em particular para Santa Maria. Eu falava na dimensão. Quando nós falamos em foguetões, nós falamos e se vocês forem logo, né, aqui ao nosso Google fazer uma foguetões, você aparece os tubarões de sempre, não é? Aparecem os arianos, os saturnos, aqueles grandes foguetões, e é esse o nosso imaginário que nós temos. Nós temos o imaginário que os foguetões são algo que é preciso nós reservarmos um espaço imenso, há um conjunto de efeitos colaterais brutal. Hoje, o acesso ao espaço não se pode fazer dessa forma, porque nós estamos a falar do acesso ao espaço numa perspectiva disruptiva e de low cost. E o acesso ao espaço de low cost faz-se com novas tendências, novas valências, novas tecnologias. É impensável, por duas razões, instalar nos Açores, mesmo que a nível nacional ou qualquer zona do território europeu, uma base de lançamentos como nós a conhecemos hoje. É impossível. Até porque aqueles que tinham que ser instalados já foram instalados. Não há ninguém que venha instalar uma grande base de acesso ao espaço, de foguetões pesados. Isso o mercado já está bem preenchido. Há umas cotas todas distribuídas. O que nós estamos a falar das oportunidades são, como eu digo, oportunidades de acesso ao espaço utilizando novo conceito e conceitos completamente diferentes daquilo que era o tradicional. E aí sim, aí a perspectiva, e lá voltamos nós à geografia, aí a perspectiva dos Açores, em particular Santa Maria, e não é à toa. Porque é que é Santa Maria? É simples, está mais a sul e temos um corredor de oportunidades. Esta oportunidade não é diferente da oportunidade que os outros países estão a querer ter e não podem porque não têm as condições geográficas.
Agora, do meu ponto de vista, insisto, seria um erro absoluto, sabendo que isto é uma tendência global, nós, pelo menos, não equacionarmos ou não estudarmos essa possibilidade. E, do meu ponto de vista, o Governo Nacional, o Governo Regional, está a fazer o caminho correto. Está a ter a prudência necessária de, ao escutar, ver, tentar perceber, eventualmente, posteriormente, decidir. Contrariamente àquilo que se diz, que vai-se criar uma base de lançamentos de foguetões em Santa Maria, eu diria de outra forma. Está-se a criar a oportunidade para. Há muitas incógnitas. Essas incógnitas estão necessariamente no domínio da discussão pública sobre as incertezas. Portanto, há sempre aqueles profetas da desgraça que, por definição, encaram as coisas sempre no, como eu disse há bocadinho, se fosse bom não vinha para cá. Eu acho essa algo fantástico. Mas é preciso primeiro perceber, e eu tenho a certeza, até porque participo, sou conhecedor dos processos e do que se está a tratar, que todo e qualquer iniciativa está a ser cuidadosamente ponderada. Agora, não tenhamos dúvidas aqui de uma coisa, em particular em Santa Maria. Eu não acredito que seja, enfim, a salvação da pátria, nem deve ser, na perspectiva que eu defendo. Agora, é uma linha muito importante de desenvolvimento económico local. Reparem, nós somos uma entidade que opera também em Santa Maria e nós sabemos qual é a necessidade de recrutar pessoas. Reparem, Santa Maria, em particular, estou a falar de Santa Maria porque é a realidade que eu melhor conheço. Santa Maria tem o ensino secundário, tem o ensino público até o ensino secundário. Os alunos que saem, muito dificilmente regressam, porque as ofertas de trabalho são muito poucas e muitas vezes estão direcionadas para aquilo que eu disse, o turismo. E o turismo emprega poucas pessoas. Contrariamente a que muitos querem dizer, emprega poucas pessoas. E depois ninguém vai estudar para fora para vir ser empregado, enfim, para ir trabalhar para um restaurante com todo o mérito e tudo, não vale a pena estudar para fora, não é? Esta é a grande questão. É que isto encerra angústias e encerra de per si um desenvolvimento natural, económico, da ilha. E que alternativas é que há? Eu acho que devemos encarar isto numa perspectiva complementar. Sempre nesta perspectiva complementar, porque, vamos lá ver, nesta lógica das perspectivas de instalação de um spaceport em Santa Maria, é sempre uma lógica não naquela dimensão que as pessoas, enfim, foram confrontadas eventualmente com algumas ideias que vinham do passado, sensivelmente há 2 anos, mas estamos a falar de uma coisa completamente diferente, de uma dimensão completamente diferente e, de facto, para uma população de Santa Maria,